Muitas vezes, por conta de traumas, dos nossos fracassos, a gente paralisa, a gente não prospera, a gente fica com medo. Porque se um dia a gente falhou, na nossa mente vem a ideia de que nada que fizermos dará certo. E a gente acaba deixando de conquistar territórios na nossa vida, bênçãos. O texto das Sagradas Escrituras conta a história de José. José, filho de Jacó. José é um rapaz inteligente, tinha o dom de revelação de sonhos. Ele era o filho predileto do seu pai, filho de Raquel, a mulher que ele tanto amava. Mas Jacó, antes de José, teve muitos filhos, mas ele não conseguiu amar tanto os filhos dele quanto ele amava José. José era especial, era o filho da velhice. E isso causava muito ciúme nos seus irmãos. E José, certa sorte, recebeu do teu pai uma túnica muito linda. Isso causou ainda mais desprezo dos seus irmãos por ele. Ele teve um sonho profético no qual ele estaria comandando os seus irmãos e ele contou para eles. Não concordando com aquela atitude do irmão, eles não entenderam que aquele rapaz tinha um chamado de Deus para a vida dele. Eles decidiram dar cabo da vida do próprio irmão. E a sorte que um dos irmãos, o mais velho, intercedeu e falou: não vamos matar José, vamos vendê-lo. E assim o fizeram para uma caravana de ismaelitas, venderam o irmão. E esse irmão acabou indo para o Egito para ser escravo. Em nenhum momento na vida de José ele perdeu a fé. Em nenhum momento ele permitiu que toda aquela maldade que haviam feito com ele impedisse ele de continuar tendo as suas convicções respeitadas. Ele jamais negociou os seus princípios. Ele manteve o seu temor a Deus. E ele se destacou nas adversidades, porque ele se manteve humilde. Ele foi jogado na prisão. E quando ele foi jogado na prisão, ainda assim, ele não esqueceu de Deus. Ele sabia que sobre ele havia uma promessa. E ele acreditou nessa promessa. E esse rapaz chamado José, que um dia foi vendido pelos seus irmãos como escravo, que foi parar na prisão, se tornou um governante no Egito. E por ele, através dele, os teus irmãos, o teu pai, foram abençoados. A gente precisa entender que Deus tem projetos para a nossa vida. Quando Deus diz para você que você vai vencer, acredite, porque Ele é poderoso. Ele vai estar contigo todo o tempo, mas você tem que ser fiel às suas convicções. Quando José estava na casa de Potifar, como escravo, a esposa de Potifar tentou seduzir José, mas José não abriu mão daquilo que ele acreditava. Ele falou: não, eu não vou fazer isso, você é uma mulher casada, isso não é correto. Mesmo sabendo as consequências que teriam para a vida dele, essa atitude. Tanto é que ele foi lançado à prisão por ter se negado a deitar com essa mulher, que mentiu para o marido que ele teria tentado abusar dela. Mas ele jamais
jamais deixou de ser verdadeiro, de ser correto, de obedecer a Deus, de obedecer aquilo que ele acreditava. E quando ele foi abençoado por Deus, quando Deus o tornou um grande governante no Egito, numa época em que estava havendo fome, e o pai dele havia mandado seus irmãos buscar alimento, comprar alimento no Egito, que graças a José, que teve a revelação do Pai Celestial, né, que conseguiu interpretar os sonhos do faraó, de que haveriam 7 períodos, 7 anos de muita fartura, mas também haveriam 7 anos de muita fome. E ele aconselhou o rei a guardar a alimentação para os períodos de fome. Povos de todos os lugares iam ao Egito comprar comida. E, inclusive, assim o foi. Os filhos de Jacó, seus irmãos, filhos de Jacó, amando do pai. E José vendeu para eles alimentos. José ajudou a matar a fome da tua família. Mas ele não culpou os irmãos. Quando ele se revelou aos irmãos que ele era José, ele não os culpou. Ele disse: Deus tinha um projeto para eu estar aqui. Foi Deus que permitiu que acontecesse tudo que aconteceu. Nunca culpe ninguém. Não culpe seus pais, não culpe a sua história. Olha para frente. Tudo é propósito de Deus. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Deus tem um porquê de ter trazido você até aqui para ouvir essa palavra. Deus quer te dizer que você é mais que vencedor. Vai dar tudo certo. Mantenha-se firme. Você vai ser honrado na terra aonde você sofreu humilhação. Mantenha o temor ao Senhor. Continue orando, continue jejuando. Creia. O seu milagre vai chegar. Amém?